Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Existencialismo é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo Túlio Ferreira, ele é professor do Colégio Santo Agostinho. Túlio, a gente estava conversando ainda no primeiro bloco sobre o tema do olhar, em que textos, né, em que obras de Sartre ele aparece. Você chegou a mencionar pelo menos 2, se não 3, e entrou no exemplo. Você gostaria de aproveitar para destacar algum outro texto em que esse tema do olhar aparece? Ou que você utilizou no seu trabalho? Que eu disse agora há pouco, bastante emblemático, né, que é o Entre Quatro Paredes, que é uma peça de teatro, constituída num único ato, pela carência de orçamento, inclusive, e trata-se de 4 condenados que vão para o inferno, que era um lugar de luminosidade plena, que não tinha janelas, com alguns elementos, inclusive todos de ordem simbólica. Pouco a pouco vão chegando os condenados, eles tentam dissimular os motivos das suas condenações, até que em um certo momento eles fazem um deles diz, olha, cadê o fogo, cadê a grelha, cadê o demônio? Tá bem, então o inferno são os outros. É uma frase, inclusive, bastante mal entendida, diz o Sartre em uma entrevista, que o que ele queria dizer com isto é que o outro é indispensável para a minha existência. Há um momento, uma cena da peça, que a Estelle, que era o signo estético da cena, da peça de teatro, pede para se pentear. Ela é muito vaidosa, de acordo com a descrição. Essa é a característica da personagem. E a Inês, que era uma outra condenada que tinha interesse na Estelle, se oferece como espelho. Aliás, essa relação, a metáfora do espelho, é uma outra linguagem para falar sobre a importância da alteridade do outro. Tema do outro, né? Exatamente, nessa perspectiva do olhar. Sim. Bom, você pode mandar perguntas aqui para o Túlio. Nosso WhatsApp é 319-9642-8473. E a gente já tem participação. A Elizabeth Silva, do São Luís, aqui em Belo Horizonte, pergunta para você, Túlio, que filósofos têm uma linha de pensamento semelhante à de Sartre? Sobre esse tema do existencialismo, Sim, por exemplo. Precedeu o existencialismo, como eu já até anunciei, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Depois nós temos um filósofo, Jaspers, temos Heidegger, que inclusive é bastante familiar do Sartre. Há bastante filósofos endereçados ao pensamento existencialista. Sim, bem, o pensamento de Sartre está associado também ao marxismo, à psicanálise, ele estabelece diálogos com essas perspectivas. Como é que você apresenta, né, o Sartre em diálogo com o marxismo, o Sartre em diálogo com a psicanálise? Há um livro chamado Questão de Método. No 2º capítulo, Sartre inaugura dizendo uma frase mais ou menos, não com esta forma, mas este conteúdo. O homem é produto do seu produto, mas de forma alguma é resultado desse produto. Ele é um agente histórico da sua existência. Isto ele faz um louvor ao marxismo e reconhece que realmente nós temos condicionamentos históricos, sociais, culturais, religiosos, enfim. Há uma liberdade situada, poderia dizer o Sartre. Mas também faz uma crítica ao marxismo, porque ele não admite qualquer forma de reducionismo, inclusive um reducionismo histórico e econômico. Tá bem, nós podemos estar em uma situação contextual, estamos sempre, mas a nossa vida é sempre uma revolução cotidiana diante dessa libertação, diante dessa situação. De modo que também podemos entender que a liberdade sartriana pode ser traduzida como uma autonomia, talvez uma liberdade de libertação. Mesmo alguém num presídio, isso é uma situação que inicialmente podemos pensar que não há liberdade, essa pessoa pode revoltar-se, pode assujeitar-se ou pode até, pela pressão, não aguentar e suicidar-se. Isso é, há uma liberdade ontológica absoluta diante da situação. E o Sartre rejeita, portanto, qualquer determinismo histórico. Sim. E com a psicanálise? A mesma relação com a psicanálise. Ele aproxima de Freud, concorda com ele que nós não nascemos como uma natureza pronta, mas nós somos constituídos através das relações, mas discorda do Freud que os eventos traumáticos da infância ficam no lugar do não saber do inconsciente.
inconsciente e que repercutem durante toda a vida do sujeito. Para o Sartre, isso é uma atitude de má fé, isso é esconder-se, é negar-se, é irresponsabilizar-se das suas escolhas. Bem, você defende que o pensamento sartriano, ele apresenta um escopo ético, né? O que significa isso? Eu já disse que nós podemos chamar o Sartre do filósofo da liberdade. Ora, só este anúncio já me acredita a possibilidade de afirmar que o escopo ético, o escopo filosófico do Sartre é mesmo ético. Depois, o meu tema, que é sobre o olhar, as relações das intersubjetividades que se dão em conflito, mais uma vez afirma. Vale dizer aqui, sendo advogado do Sartre, que o inferno são os outros, embora pareça ter um tom pejorativo de condenação e sofrimento, é ao contrário. Ele quer afirmar que o outro é indispensável para a minha existência, que eu só sou a minha subjetividade no campo do outro, que o outro é como que se devolvesse a mim aquilo que eu sou e me faz ser. Túlio, o Guilherme Oliveira, de Santa Luzia, ele pergunta para você se o conceito de alienação de Sartre ele está mais próximo de Hegel ou de Marx. Eu acredito que, pela leitura e aproximação que teve Sartre com Hegel, que esteja mais identificado com Hegel. Apesar que a identificação sartriana com Hegel está bastante precisa no capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito, que é a dialética do senhor e do escravo, da onde ele desenvolve o tema do olhar. Ele aprende com Hegel que não pode ter um escravo sem um senhor e vice-versa, tal como não pode ter um entrevistador sem um entrevistado e vice-versa. Isto é, o reconhecimento mútuo das consciências. E faz essa reflexão no âmbito do olhar. A alienação sartriana diz respeito quando o outro sequestra a minha liberdade. Me parece que está mais apropriada no contexto hegeliano. Eu não posso deixar de falar aqui no Religare sobre a questão religiosa de Sartre, né? Então, desde criança, né, ali o que, 10, 11 anos, ele se entende ateu. Como é que esse ateísmo se manifesta ao longo da vida dele, da obra? Como é que é esse ateísmo sartriano? O Sartre escreveu uma obra autobiográfica chamada As Palavras, que nos dá algumas dicas para entender sobre o seu ateísmo. Na infância, é claro. Então, o avô, diz ele, era um protestante, mas bastante severo com o cristianismo. A avó tinha um Deus particular. A mãe era indiferente à fé. O pai era católico, mas o pai morreu ainda quando o Sartre era criança. Então, o ambiente familiar do Sartre parece que não estimulava muito uma fé autêntica. Ele mesmo diz isso nas palavras, que certa vez estava brincando num carpete com fósforo, queimou o carpete, inicialmente tentou esconder-se, tentou dissimular a situação, via um olhar onipotente que o julgava, mas blasfemou contra Deus tal como o avô fazia e Deus nunca mais o viu. Agora, é verdade que a relação do ateísmo sartriano, de acordo com o seu comentador que chama Gianso, esboça a fisionomia da filosofia dele, que vai dizer ele no Existencialismo e Humanismo, que também é uma outra obra bastante didática, embora problemática, porque acabou não traduzindo bem as ideias dele. Que se a gente produz um cortador de papel, esse cortador de papel, evidentemente, tem uma função, tem uma finalidade. E se nós acreditamos que há um Deus que criou, então nós temos uma natureza pré-determinada. E o Sartre rejeita qualquer determinismo, como diz, quer seja de ordem essencialista relativa à natureza, quer seja de ordem transcendente relativa a Deus. Bom, eu não sei se você fez alguma relação entre Sartre e outro autor, como por exemplo o Deleuze, porque a Mariana Serra, do Dom Cabral, ela pergunta se esse tema, esse olhar pelo buraco da porta e assim estar sempre sendo observado pelos outros, pode ser associado com a sociedade do controle, segundo Deleuze. Você chegou a pensar alguma coisa sobre isso, trabalhar sobre esse tema? Não, mas a intuição que me dá agora é que ainda que haja uma liberdade situada
como nós já conversamos, né? E, portanto, uma sociedade do controle, há uma liberdade, de acordo com Sartre, que é absoluta nessa situação, que pode rejeitar esse controle. Por exemplo, com o exercício da filosofia, que é o exercício da dúvida, do questionamento, da interrogação. Sim. Como é que é no seu trabalho, no seu dia a dia? Você trabalha numa escola, né? Como é que é discutir esses temas aí com as pessoas lá do dia a dia, os seus alunos? Eu vejo o Sartre nas relações concretas, tal como ele mesmo se denominou. Percebo que, de fato, o olhar nos ajuda nas inter-relações, que é uma relação de conflito inevitável, mas que, no entanto, a vida está posta para um processo que não acaba, está sempre grávida de possibilidades e nós podemos fazer sempre com criatividade novas escolhas. Túlio, obrigado por você ter vindo aqui ao Religário. Obrigado também pela clareza com que você apresenta as ideias do autor que você estudou. Parabéns pela sua pesquisa. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, nossos cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado às pessoas que mandaram as perguntas. Semana que vem nós voltamos com mais um Religário, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!